aí, galerinha do Pré-Colune, tudo bem com vocês? Estamos de castigo aí em casa, né? Tivemos uma aula e nem pudemos encontrar mais, né? Ó, a partir de hoje nossas aulas serão aqui, né, virtuais. E aí, nós tivemos uma aula, começamos a falar sobre conjuntos, tá? E eu vou retomar aqui alguns pontos que a gente até já comentou em sala de aula. Mas assim, ficamos um tempinho sem se ver, então acho importante revermos esses conceitos, porque são conceitos assim, básicos e fundamentais para o conteúdo que vem em seguir, tá bom? Então, ó, a gente vai falar hoje sobre teoria de conjuntos, mais precisamente união, interseção, diferença, tá? Isso aqui eu tenho certeza que a gente trabalhou em sala. E vamos falar também de subconjuntos, que aí eu já não tenho tanta certeza assim, né, se a gente parou nesse ponto, mas aí de qualquer forma eu tô retomando o conteúdo pra gente recordar. Beleza, galera? Então eu coloquei aqui no quadro, ó, os conjuntos A, representado pelos elementos 1, 2, 3 e 5. E o conjunto B, representado pelos elementos 1, 3, 5 e 6. Tá? Lembra que eu falei com vocês que a gente representa o conjunto sempre por letra maiúscula, tudo bem? E os elementos aqui separados por vírgula. Galerinha, esse símbolo aqui, ó, U, ele quer dizer o quê? União, estão lembrados disso? E o que é unir? É juntar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B e montar um novo conjunto assim, ó, pegando todos os elementos em ordem crescente e quando ele aparecer nos dois ao mesmo tempo, a gente copia uma única vez, tá? Então a união com B seria representado por 1, 2, 3, 5 e 6. Todos os elementos de A unidos com todos os elementos de B, beleza? Esse símbolo aqui, interseção. O que quer dizer isso? Apenas os elementos que têm tanto em um quanto outro, os elementos comuns. Quem são os elementos comuns aqui, galera? O 1, o 3 e o 5. Então, este é o nosso conjunto interseção. Estão lembrados? Já na diferença, qual era a regrinha? Elimina-se. O que é diferença? É você tirar uma coisa de outra. Então, a gente elimina os elementos comuns, a gente tira os elementos comuns e, como resultado, a gente pega aquilo que sobrou. Gente, estão lembrados dessa ordem que eu falei que era muito importante? Quando o A ele vem primeiro, o que isso quer dizer? Que você vai tirar os elementos comuns de B em A, certo? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Quais são os elementos comuns? A gente já sabe que é o 1, o 3 e o 5. Só que a gente vai tirar esses elementos onde? Em A. 1, 3 e 5. E aí, como resposta, a gente pega aquilo que sobrou. Aonde? No primeiro conjunto. O que sobrou em A? 2. Então, 2 é o resultado dessa diferença. Tá ok? Agora aqui, ó, eu fiz o contrário. E se fosse B menos A? O que eu ia tirar? Os elementos comuns de A em B. Então, aí eu risco onde? Em B. Quem são os elementos comuns? O 1, o 3 e o 5. Só que aí, como resposta, eu pego aquilo que sobrou em quê? Em B. Deu para recordar, galera? Beleza, então. Ó, e lembrando que o conjunto, ele pode ser escrito na forma de extensão. Lembra que eu faço isso para vocês? Ele pode ser representado também por diagrama. Vamos representar isso aqui em diagrama? Ó,
Eu tenho A, eu tenho B com elementos comuns. Então, eu posso representar assim, ó. Um diagrama para o conjunto A e um diagrama para o conjunto B. Mas fazendo o quê? Um elo, uma interseção entre eles. Então, galera, essa parte aqui, ó, observem que ela é uma parte comum, que ela pertence, ó, tanto ao A quanto ao B, certo? Vamos colocar os elementos aqui, ó, só para ilustrar direitinho, ó. Quem são os elementos de A? 1, 2, 3 e 5. Porém, eu sei que 1, 3 e 5 também são elementos de B. Então, ao invés de colocá-los aqui, ó, eu vou tirar essa marcação que eu fiz, só para os números ficarem visíveis, tá ok? Eu vou colocar, ó, o 1, o 3 e o 5 aqui dentro. Tudo bem? E o 2, ele é apenas elemento de A. A gente coloca ele aqui. Joia? No conjunto B, mesma coisa, ó, 1, 3 e 5, eles são comuns. Mas o 6, ele é apenas elemento de B. Joia? Se eu vier aqui, ó, no conjunto B e colocar um outro elemento, o que que muda? Ele vem pra cá, porque ele é só elemento de B. E aqui, ó, nessa minha conta, B menos A, aí eu passo a ter como resposta o 6 e o 7. No A união com B, eu também passo a ter o 7 como resposta. Mas na interseção não modifica, porque ele não é elemento comum. Deu para recordar, galera? E aí, só para a gente poder fechar essa parte com uma outra situação, vamos supor que eu queira, aqui nesses diagramas, representar, por exemplo, o elemento 10. O elemento 10, ele pertence ao conjunto A? Não. E ao B? Também não. Então, na hora de representá-lo aqui, o que a gente faz? A gente coloca o 10 do lado de fora, para mostrar que ele faz parte do exercício, mas não atende a nenhuma das duas condições. Beleza, galera? É a partir daí agora que a gente vai dar sequência no nosso assunto. Galerinha, vamos fazer um exemplo, tá? Na apostila de vocês, página 3, exercício 7, tá? A gente vai usar esse exercício, é um exercício um pouquinho mais elaborado, para poder aplicar, tá, as teorias que a gente acabou de rever, de união, interseção, diferença, tá ok? Gente, ó, o exercício trouxe aqui, ó, sejam os conjuntos numéricos, o A, então eu coloquei os elementos aqui, B, C e ele colocou o símbolo conjunto vazio. É correto afirmar que, lembrando, gente, que o conjunto vazio é aquele conjunto que não possui elementos, tá certo? Então, eu coloquei aqui, ó, é correto. Qual dessas alternativas aqui é a correta? Aqui eu deixei um espaçozinho porque tem um parênteses que a gente vai precisar resolver, tá bem? Então, vamos analisar uma por uma comigo? Galerinha, olha só, esse símbolo aqui, interseção. Interseção são os elementos comuns no conjunto B e no conjunto C. Para essa alternativa estar correta, a interseção aqui tem que ser vazia, não pode ter elementos comuns. Será que isso é verdade? Vamos analisar aqui, ó, o conjunto B e o conjunto C. Aqui, ó, eu já vejo 20 nos dois conjuntos. Então, essa informação aqui, ela está falsa. Por quê? Porque a interseção de B com C seria o elemento 20. Ok? Então, essa não é a alternativa correta. Beleza? Letra B. A menos C. O que seria isso? Cortam-se os elementos comuns em A e põe como resultado o que sobrar. Certo? Então, o primeiro passo, vamos ver quem são os elementos comuns em A e em C? Ó, olha comigo aqui, vamos marcar o 2, depois o 4, não, só o 2, né?
Exato. Esse é o elemento comum. Quando for A menos C, a gente tira esse elemento de quem? De A. Então, ó, vamos tirar. E aí o resultado vai ser o que sobrar. 4, 8, 12, 14. Bem diferente do que foi colocado aqui. Certo, gente? Então, ó, A menos C. Vamos colocar a resposta bonitinha aqui? 4, 8, 12 e 14. Apenas o que sobrou em A. Erradíssima essa alternativa, ok? Alternativa C, ó, a interseção. Gente, interseção são os comuns. A gente acabou de marcar. Qual é a interseção entre os dois? Apenas o elemento 2. Então, essa alternativa também está falsa. Letra D, ó, A menos C, a gente pode aproveitar aqui, certo? B menos C, a gente não tem, mas aí a gente pode fazer, não pode? Vamos colocar aqui, ó, A menos C, vamos copiar o resultado que a gente já fez, interseção com B menos C. Ó, o que seria isso? Vamos marcar os elementos comuns em B e C e tirar de B, ok? Ó, vamos tirar aqui para não fazer confusão. Quais são os comuns? Vamos olhar comigo. O 20 apenas. Então, é como se a gente estivesse tirando o 20 daqui e pegando como resposta o que sobrou aonde? Em B. 5, 10, 15 e 25. Ok? Agora, fazendo a interseção dessa resposta com essa, existe algum elemento comum? Não. Portanto, essa interseção é vazia. Verdadeira, essa é a opção correta. Beleza? Galera, deixa eu só mostrar por que essa aqui tá falsa. Aqui seria a união. Então, seriam todos os elementos de A com todos os elementos de C. De cara aqui já tá faltando 1, 2, né? Então, essa aqui está errada. Beleza? Vou fazer mais um exemplo, ainda falando sobre união, interseção, diferença. Porém, agora, olha só, página 3, exercício 4. E essa questão é uma questão que já caiu em prova do Colune, tá? Então, acho muito interessante a gente fazer para ver como que eles abordaram essa matéria, tá ok? Gente, olha que interessante, ao invés de citar os elementos igual no exemplo passado, não, eles colocam o conjunto representado por compreensão. Lembra que eu falei isso na primeira aula, que ele poderia ser escrito, né, por extensão, quando a gente cita, ou por diagrama, que foi aquele desenho que eu fiz, né, no início do vídeo, ou por compreensão, que é quando você escreve os elementos numa forma de intervalo, tá? Aqui, como os conjuntos são o N e o Z, isto é, números naturais e inteiros, eu, para ficar mais fácil, prefiro aqui na frente, ó, escrever esses conjuntos aqui na forma de extensão, citando os elementos. Vamos fazer isso, tá? Então, eu acho que vai ficar mais fácil para a gente poder resolver a questão. Veja comigo, ó. Nesse caso, o x ele tem que ser menor ou igual a 5. Porém, ele só pode ser número natural. Então, quem será esse conjunto A? Ó, primeiro número natural que existe, 0, 1, 2, 3, 4, como é menor ou igual, para no 5. Certinho? Beleza, tá aqui o conjunto A. Agora, conjunto B, Z, são números inteiros, positivos e negativos. Só que esse conjunto ele tem que estar compreendido entre menos 2
e 2, com eles incluído. Então, ó, começa menos 2, depois menos 1, 0, mais 1, mais 2, parou. Certinho, gente? E por último, o conjunto C, também inteiro, que vai de menos 1 até o 3, com eles incluídos. Então, ó, igual, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Certinho, galera? Pronto. Escrevi, fica muito mais fácil, tá? O que o exercício pediu agora? Para eu resolver isso aqui, ó. Interseção e união. Só que a união está entre parênteses, então ela precisa ser resolvida primeiro. Galera, eu vou repetir aqui, ó, para a gente poder fazer ficar mais fácil. Quem é o conjunto A? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Interseção com. Vamos fazer aqui, ó, conjunto B, união com conjunto C. Então, vamos fazer todos os elementos, vamos juntar, não é isso? Unir. Então, vai ficar, ó, na ordem crescente. Menos 2, menos 1, se repetir, põe uma vez só. 0, 1, 2 e 3. Ok? Beleza. Só que isso aqui, ó, é a união. Só que o exercício me pediu a interseção. Então, a interseção são os elementos que tem tanto aqui quanto aqui. Vamos marcar de uma outra cor, então? Ó, quem são esses elementos? O 0, o 2, o 1 também e o 3. Ah lá, ok? Então são, ó, 0, 1, 2 e 3. Esse é o conjunto final. Só que o exercício é um exercício de marcar com X e ele não me deu a resposta assim, citando os elementos. Eu preciso voltar para essa forma. Então, gente, ó, sem olhar aqui, tá? Vamos pensar comigo. Primeiro, esses números são o quê? Naturais. Então, eu poderia escrever o conjunto resposta assim, ó. X pertence a N. Tá ok? Né? São números naturais. E esses números, ó, eles vão de 0 até o 3. Então, como é que eu poderia representar? X menor ou igual a 3. Certo? Porque aí assim, ó, se é natural, eu começaria no 0 e terminaria onde? No 3. Agora, vamos ver se tem essa opção para marcar? Olha, ele não colocou dessa maneira, certo? Mas ele colocou de uma outra forma, mas que representa a mesma coisa aqui. Quer ver, ó? Letra B. X pertence a N, a lá igual a gente, só que ele colocou assim, ó, 0, ah lá, menor ou igual a X, menor ou igual a 3. Quer dizer a mesma coisa, não quer, galera? Olha só, que também começa no 0 e vai até o 3. Então, se tivesse, né, uma dessas duas respostas aqui, estaria certo do mesmo jeito. Ok? É claro que as duas, né? Até eu olhei aqui para ver se ele colocou, as duas ele não colocaria. Teria que ser ou uma ou outra, tá? Então, dois diferentes modos aqui de você poder expressar a resposta final. Beleza? Deu para entender? Então, terminaremos nossa aula aqui, tá? Com esse exercício. Na apostila de vocês, desse conteúdo, não trouxe, tá? Outros exercícios assim. Eu escolhi os 2 melhores, né? Que tínhamos aí. Então, a dica que eu dou para vocês, refaça, tá? Refaça esses 2 exercícios. Vê se você entendeu direitinho, que são questões importantes, tá ok? Na próxima aula, a gente continua o conteúdo aí e retoma nossas atividades.
Gente, beijo grande, boa semana para todos, tá? E até o próximo vídeo.